O ano letivo começou e ainda tem cidades com creches fechadas ou com redução de horário por conta de obras que não terminaram. Tem também crianças da área rural sem o transporte. Problemas que poderiam ter sido resolvidos durante o período da pandemia que impediu o funcionamento. O Centro Municipal de Educação Infantil Ana Violim Gandolfo, em Brodowski, atende crianças até os 5 anos de idade em período integral. Mas desde o primeiro dia de aula, reduziu o horário pela metade, até às 11h30 da manhã. O motivo seriam as obras de construção de novos banheiros e um lactário para a preparação de mamadeiras. Só que a mudança causou um transtorno para os pais que trabalham e já tinham a rotina organizada. Teve 2 anos de pandemia aí, 2 anos na escola fechada. Agora que as aulas voltou, vamos mexer na escola? Fica complicado, né? É difícil pra gente que é mãe. Elas estão tendo que procurar alguém, parentes, para deixar as crianças. Às vezes não acha, tem que faltar do serviço. E muitas estão perdendo até o seu serviço, porque não tem com quem deixar. Eu trabalho de doméstica, eu entro às 7 da manhã e saio às 5 da tarde. Eu estou tendo que deixar o almoço na mesa. O patrão chega ao meio-dia. Eu deixo pronto lá e saio meia hora antes para poder vir pegar ele, porque esse período está totalmente, não somente eu, mas todas as mães. A Alessandra busca o Vinícius e leva o filho para o emprego porque não tem onde deixá-lo. A Secretaria de Educação justificou que houve atraso da empresa na entrega da reforma da escola e por isso reduziram o período, mas garantiu que volta ao normal na próxima segunda-feira. Fizemos um planejamento para que as aulas iniciassem realmente no dia 1º de fevereiro. Porém, dependemos de uma licitação para a empresa que ganhou a obra. E quando, assim, aconteceu a licitação e a obra veio, tivemos um período de muitas chuvas, realmente atrasou a questão da conclusão da obra. Foi por isso que nesses 15 dias nós não começamos as aulas no período integral. Outra reclamação é a falta do transporte escolar para os alunos da área rural. Aproximadamente 150 crianças dependem das peruas para virem para a escola e o serviço ainda não voltou. A grande maioria está sem estudar porque os pais ou não têm veículo ou não têm como trazer os filhos para a cidade. E não pode ficar sem aula, porque já ficaram prejudicados 2 anos. E agora mais esse ano, por falta de perua? Ela não aconteceu por conta de uma dotação orçamentária, que ela sempre ocorre no município na segunda quinzena de janeiro. Tá? E depois a licitação aconteceu nesse último dia 14, onde foi licitada, as empresas pegaram o transporte e provavelmente segunda-feira já estará tudo sob controle. A criança que nesse período que o pai da zona rural não teve condição de trazê-lo, ela não vai ter prejuízo. A escola já está preparada para dar todo o suporte pedagógico para essa criança. Acho que a grande causa disso tudo é falta de planejamento. A educação em Brodowski foi 2 anos parada por causa da pandemia e deixou para fazer tanto a concessão do transporte escolar na última hora, no último período, depois que começou as aulas. E a reforma também poderia ter feito antes e, infelizmente, deixou começar as aulas para terminar essa reforma. Uma vez que, no meu ponto de vista, a reforma não influencia no desempenho e não atrapalha. São Carlos também está com problemas na área da educação. Tem 5 creches fechadas, 3 porque precisam de reparos estruturais e 2 que aguardam decisão judicial para reabrirem. No caso dessas, ano passado, elas foram impedidas de atender por não apresentarem condições necessárias para receber os alunos. Mas as exigências foram feitas e o município espera autorização para funcioná-las novamente. No total, tem 1.000 alunos sem aulas e pais sem saberem o que fazer. A prefeitura informou que está com licitações abertas para reforma e ampliação dos centros municipais de educação infantil. Em uma das unidades, tem protesto em forma de cartazes pendurados na grade. A gente foi chamado para uma reunião para volta às aulas. Quando chega na escola, a escola está destruída. E quem sai no prejuízo é nós. Agora, no momento, eu estou como diarista. Toda semana eu tenho 3, 4 dias de semana para fazer o serviço, né? Cada lugar. Agora eu estou sem poder fazer meu serviço por conta que a creche não começou e não tenho quem olhe minha filha. A gente está pedindo socorro porque é um direito nosso de ter aula na escola. Aí chama a gente e fala que não vai ter aula porque a escola está toda quebrada. E tá difícil a situação, porque não tem com quem deixar. Não tem nada em papel, a gente não passou nada para a gente ainda no momento.
E isso preocupa muita gente, porque está fazendo muito descaso com a educação e é uma humilhação para nós pais. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E hoje de manhã, pais e professores do ensino municipal fizeram um protesto em São Carlos. Eles percorreram ruas e avenidas da cidade com faixas e cartazes cobrando a agilidade do poder público para a retomada das atividades nas creches. A Prefeitura informou que as reivindicações foram respondidas por meio de ofício protocolado junto aos representantes da entidade sindical dos professores. Disse ainda que muitos profissionais estão se afastando por conta da Covid e não há mecanismos para essas substituições de curto prazo, mas disseram tentar encontrar uma forma de contratar professores sem cometer nenhuma ilegalidade. Dando sequência nesse assunto, já está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, ao vivo, o advogado João Rafael Mião. Doutor João Rafael, crianças sem aulas ou até com horário reduzido por conta de escolas que então estão em obras. Os gestores, eles tiveram, na verdade, muito tempo para organizar essa volta. Faltou então planejamento das prefeituras. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde. Sim, salvo engano, o decreto estadual que determinou a quarentena no estado de São Paulo, ele é de março de 2020, ou seja, as escolas estão fechadas há 2 anos, praticamente, e o poder público municipal não conseguiu proporcionar uma licitação pública que dura em média 100 dias. Então, essa falta de cuidado com a escola e com a prioridade absoluta que a educação deve ter, realmente é demonstrada pela ausência de organização por parte do poder público municipal. Pode haver, doutor, responsabilização nesses casos que nós mostramos em Brodowski e também lá na cidade de São Carlos? Sim, a Constituição Federal ela traz que, na ausência da oferta da educação pública de qualidade ou também da oferta irregular, pode causar sim a responsabilização do executivo municipal ou do gestor da pasta. As crianças que ainda não voltaram para as creches ou até aquelas que estão com horário reduzido, é fato que elas terão algum prejuízo aí no aprendizado. Além do prejuízo cognitivo, que isso será verificado ao longo do desenvolvimento escolar da criança, há também o prejuízo social, porque o convívio escolar e a permanência na instituição de educação, ela faz com que a criança desenvolva o seu caráter cidadão. Então, a ausência desse ambiente vai trazer prejuízo cognitivo e também no desenvolvimento social. E é claro também um desrespeito e um baita de um problema também para os pais dessas crianças. Às vezes essas crianças têm que ficar realmente na creche para que os pais consigam trabalhar, para levar o sustento para casa. E aí o que esses pais podem fazer então diante de todo esse cenário? Sim, é um desrespeito. Os pais eles encontram na escola, ou pelo menos esperam encontrar um ambiente seguro e que os auxilie na educação e no cuidado com seus filhos. E nesse momento eles não estão tendo. Então, eles podem procurar o Ministério Público e o Conselho Tutelar, que são instituições responsáveis por fiscalizar e realmente fazer valer os direitos da criança e do adolescente. Agora, lá em Brodowski tem caso de crianças, doutor, que a Gislene mostrou na reportagem dela, né, que moram ali, residem na área rural e ainda estão sem frequentar essas creches, escolas, porque a prefeitura não fez licitação para contratar as vans, os ônibus. É mais um problema, já que as prefeituras tiveram prazo para resolver essa situação. Sim, é mais uma prova de falta de planejamento. A Constituição Federal, mais uma vez, ela traz entre os seus princípios basilares para a educação, a garantia do acesso e da permanência no ensino em caráter de igualdade entre os alunos. Então, a ausência do transporte, que também é uma das obrigações do poder público, faz com que a criança não tenha acesso em caráter de igualdade com outras crianças. Então, como nós vimos nas reportagens aí, que realmente há uma grave lesão ao direito da criança e dos alunos dessas cidades. É um descaso, infelizmente, né? Doutor João Rafael Mião, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Até mais.